A imagem de Deus é a imagem de uma mulher. O que mais assusta dessa frase é exatamente o fato dela ainda produzir susto. Não deveria, de forma nenhuma. Deus fez a humanidade à sua imagem e a humanidade não é masculina. Ela é essencialmente construída por homens e mulheres. E a ausência de completude está nos impedindo de ver Deus corretamente e, por consequência, não estamos nos vendo corretamente. Vamos conversar sobre isso. Está começando o programa Fé para hoje. Você quer conhecer mais sobre a Bíblia? Sabe aquela vontade que dá de vez em quando a gente pensa assim, puxa, gostaria de saber isso com um pouco mais de profundidade? Então, a Escola Bíblica do Novo Tempo é a maior escola do mundo, formando milhares de alunos e que pode chegar até você. Você se matricula na escola, se torna aluno ao mesmo tempo em que você escolhe um dos materiais e cursos que ela oferece. Eu tenho uma sugestão para você hoje aqui. Marcadas pela Fé. A história de 8 mulheres, e quando a gente acompanha essas histórias e entra, nós vamos aprendendo com elas o que elas aprenderam. É Jesus falando da sua palavra através de histórias reais de gente que vive em um mundo real. Peça o seu, eu vou te falar como que você pode fazer. No horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Nesse horário comercial, lembre-se, esse telefone para o horário comercial, você vai preencher um pequeno cadastro rapidinho e vai receber o material na sua casa e mais, totalmente de graça. Você pode também falar em qualquer horário, ligando para 12 98244 0077. Esse é o número de um WhatsApp. Quando você digita esse número, algumas mensagens serão trocadas com você com muita facilidade e você se matriculará na escola. Mas você pode também escolher digitar. Entra no site novotempo.com/escola bíblica. Um caminho simples também. Ou você pode também, se você quiser agora mesmo, pegar seu celular, apontar para o QR Code que está aparecendo na sua tela e você vai ser direcionado para isso. Eu indico isso aqui. Comece já a estudar a Bíblia, peça o seu material. Quando você for atendido, diga que você ouviu aqui no Fé para Hoje, nesse assunto, e você quer saber mais sobre mulheres de fé, marcadas pela fé, que pode ajudar muito você e a sua vida. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Texto de Mateus 5, versos 27 e 28. Continua. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso está nos versos 31 e 32. No Sermão do Monte, Jesus falou de adultério. Isso é lógico e esperávamos que ele falasse disso, porque ele está falando da sua lei, da regulamentação do reino, do papel constituinte do seu governo. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas não é tão surpreendente. Mas ele está indo muito além de um comentário frio sobre a lei que fala sobre adultério. Ele está trazendo a obra final do seu projeto criador, isto é, a mulher, para uma posição que o pecado combateu durante muito tempo. Não olhe para ela de forma impura, não repudie, não a exponha. Não causa admiração que as mulheres tenham estado primeiro no berço e que tenham sido as últimas a deixar a cruz. Elas nunca haviam conhecido um homem como este homem, jamais houve nenhum igual. Essa frase maravilhosa é de Dorothy Sayers, falando da relação de mulheres com Jesus. E a gente deve começar a pensar no que estava na cabeça de Jesus ao falar sobre as mulheres, e a gente faz isso e consegue fazer isso nos libertando das prisões da nossa cabeça. Não são poucas vezes que a gente pensa na mulher nos tempos passados como seres infantilizados, sem nenhuma capacidade de reação. Essa impressão muitas vezes se estende às culturas contemporâneas que se constituíram em paradigmas diferentes daqueles que a gente vive hoje. O que eu estou querendo dizer é que a capacidade humana de resistir à opressão social, cultural e econômica não está fora do universo feminino.
Olhar para as mulheres como seres completamente passivos, as formas pecaminosas de tratamento, é negar para elas um traço típico da sua humanidade, isso é, de reagir a condições adversas. Outra atitude positiva é a compreensão do passado como ele foi e não como a gente gostaria que ele fosse. Muitas vezes a gente pensa no passado como se fosse um presente melhor, ou o contrário, como se tudo no passado fosse pior. A gente não deve subtrair o impacto que o cristianismo trouxe para o mundo. A ética cristã foi uma das grandes bênçãos de Deus para o mundo e ela é sentida, e a gente sente muito nesse lado ocidental. Isso é uma realidade. Também é a realidade que o período medieval, que não está tão longe assim no sentido dos seus efeitos, trouxe muitos traços culturais que não conversam, eles são incompatíveis com a ética bíblica. Mas a gente tem uma bela domesticada neles. E isso tem trazido para a gente muita angústia e muita opressão. O que a gente deve de fato compreender é que a relação de um súdito do reino de Deus com esse mundo, ela independe do momento em que esse mundo esteja passando. Ela está baseada na relação de sujeição que alguém que está vivendo a vida com Cristo tem para com a lógica do reino, e a lógica do reino é a lógica do rei. Então, seja na antiguidade, na medievalidade ou na modernidade, se for no momento atual, não importa, a ética bíblica prevalece na vida de quem se rende a ela, ora se conformando, muitas vezes confrontando. É possível que você já esteja pensando a essa altura. Tudo bem, então diga de fato então para mim rápido o que a Bíblia diz sobre mulheres, porque eu já estou querendo saber. Se você está pensando assim, nós estamos pensando a mesma coisa. Mas há um texto bíblico que de longe, é o maior e mais importante texto sobre a identidade humana. E ele deve começar qualquer conversa, principalmente quando nós estamos falando deste assunto. Então escute e atente. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Observe que o texto começa plural e termina plural. Façamos, Deus disse. Esse Deus se apresenta como nós. Nós fizemos, nós estamos fazendo, nós faremos. Façamos homem e mulher. Tal como o texto diz Deus como uma pessoa e essa pessoa se define como nós, a Escritura diz façamos o homem e esse homem se define como nós, isso é, macho e fêmea. E é interessante que as palavras no hebraico, zakar e nekebá, significam exatamente homem macho, mulher fêmea. Um ponto muitíssimo importante se dá aqui. Macho e fêmea são seres distintos que se unem sendo humanidade e se diferenciam sendo homem e mulher. A unidade humana se dá na junção das diferenças. Ele, isto é, o nós que define Deus, fez nós que define homem e mulher à sua imagem. Não podemos escapar de uma conclusão óbvia aqui. Ele existe antes de nós. A discussão madura não se dá em qual de nós, homem ou mulher, foi feito primeiro. Isso beira a estupidez, porque se vir ao mundo primeiro representa maior importância, então a gente vai acabar reconhecendo a superioridade das aves, dos quadrúpedes, dos répteis e das aves no relato da criação. Dizer que o homem é superior porque veio primeiro, então também admitir que uma galinha, um pato, um papagaio ou uma árvore é superior ao homem porque foram criados antes da sexta-feira da criação. Isso não é real, a discussão não é inteligente. A discussão real é que o que não foi criado, mas o que criou, e a partir da sua imagem não é como o homem aparece, mas quem faz o homem aparecer e definiu quem era essa pessoa, independente do tempo que ela apareceu. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão,
no dia em que foram criados. Esse é um texto importante de Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. A ênfase no texto está em lhes chamou pelo nome de Adão. A não ser quando o texto define qual dos elementos que é este Adão, que ele está dizendo especificamente, até então todos nós somos Adão. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Paulo está dizendo que o pecado entrou no mundo por um homem. Não está dizendo que foi Eva ou seu marido, por eles, ou qualquer um deles, Adão. Não importa, o pecado entrou na humanidade por meio deles, isso é, eles são o homem. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, Jesus, nasceu de uma mulher, nasceu de um ser humano. Antes do destaque de que ele ter nascido de uma fêmea, a figura reconhecida seja de um macho, ele foi reconhecido em forma humana, nascido de um ser humano. Somente poderemos saber de fato quem é esse Adão, mulher, e esse Adão, homem, se soubermos quem é esse Deus, revelado em Jesus, do qual fomos feitos imagem. No princípio era o Verbo, diz o texto, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João ainda diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esses textos são de João 1, os versos 1 a 4, 14 e o 18. Tal como Deus fez em seu padrão ao criar todo o restante na natureza, Deus abençoou a humanidade ao criar uma mulher, fêmea, e não outro homem. Dessa forma, Ele dá mais potência à beleza do homem ao criar uma beleza diversa e abençoa ambos e o mundo inteiro. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Falei para ele uma auxiliadora, e o texto que está lá é Ezer, que lhe seja semelhante a ele. Uau! Gênesis 2,18. Farei uma Ezer para ele. Dois destaques fantásticos emanam desse texto. O primeiro é que Deus confirma a origem divina da mulher, sendo a imagem e semelhança dele. Deus se torna o braço ajudador constantemente presente na vida de Adão por meio da sua companheira. Deus, o Ezer de Abraão, se faz presente fisicamente na ajudadora que ele dá para ele. Segundo é que eles devem dominar, cultivar e subjugar a terra, se ajudando mutuamente. Observe os destaques no texto. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja sobre a terra. Sejam, diz os textos, dominem. As ordens estão no plural. O comando é dado para a mulher e o homem. Por isso Deus chama a mulher de Ezer. Ela é uma auxiliadora necessária ao homem, uma ajuda sem a qual ele não pode cumprir o mandato de que, ao lado de Deus, ele recebeu dela, ele e ela cumprem o mandato. A mulher não é uma auxiliadora dispensável, opcional. É uma ajuda absolutamente necessária para que a vontade de Deus em relação aos seres humanos se cumpra sobre a terra. Não precisamos nos esforçar muito ou sequer procurar ouvir muitos dizerem que ao homem foi dado o papel de domínio e à mulher a de subordinação a este domínio. Algumas vezes, para sustentar esse argumento, é citado o fato de que a mulher recebeu do homem seu nome. Nominar a mulher é um exercício de domínio sobre ela, diz o argumento, e isso não é verdadeiro. Escuta o texto. E o homem disse, esta é afinal osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada, Gênesis 2:23. Adão claramente declara, sim, o nome dela, será chamada varoa, do hebraico isha, ela, mulher, varoa, porque do varão, do hebraico meishá, ele, homem, varão. Adão declama o nome dela, fato. O nome é o mesmo que o dele, fato também. Ao dizer varoa, ele reconhece a igualdade de um humano e a singularidade de uma mulher. Mas ainda, Gênesis 5 começa assim: no dia em que Deus criou o homem, Adam, ser humano, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, Adam, ser humano, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Primeiro, eles tinham o mesmo nome. Segundo, quem deu o nome foi Deus, mesmo que o tenha feito por meio de Adão. Assim, ainda há um aspecto sobre a submissão que precisa ser elucidado. Muito importante fazer isso agora. Quando lemos sobre a declaração da função da mulher, isso é, ser uma auxiliadora do homem, não podemos ler esse texto com os olhos viciados pela lógica do mundo. O mundo compreende um auxiliar como alguém necessariamente abaixo daquele que obtém o auxílio. É entendido assim como uma subalternidade. Os auxiliares são os que recebem os salários mais baixos, geralmente são vistos como aqueles que fracassaram em ter o status de ser servidos ou estão buscando esse momento na sua vida na carreira. Todo auxiliar está querendo deixar de ser auxiliar pela lógica do mundo. Mas sob essa lógica que muitas pessoas torcem o nariz quando leem o texto de Paulo, quando ele falou aos Efésios: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão é praticamente vista como um castigo e muitos malabarismos têm sido feitos para tentar fazer o texto dizer outra coisa. Porque se está lendo o texto, e quem está lendo o texto, ele tem que perceber que é um combate à lógica do mundo que Paulo está usando. E a gente muitas vezes lê o texto com o óculos da lógica do mundo. Presta atenção. O texto não diz, mulheres sede submissas aos homens. Ele diz, esposa sede submissa ao seu marido. Isso é muito diferente. A pessoa a quem você vai se submeter foi escolhida por você. Outro ponto, sede submissas como ao Senhor. É o reconhecimento da imagem do Senhor no marido que naturalmente a fará submeter. E por quê? Continue lendo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, 25 a 28. Porque esse marido age como o Senhor, ele age como o Senhor Jesus para com a sua esposa. Isso é a razão fundamental de ele ter uma submissão. Toda essa conversa, na verdade, começou com essa frase, e ela é muito importante que a gente volte até ela. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Está lá no verso 21 do capítulo 5. Todos devem se sujeitar uns aos outros. E o que ele disse sobre mulheres e seus maridos foi apenas um exemplo. Eu tenho certeza de que o que assustou a audiência de Paulo em Éfeso, e por que não dizer em todo o mundo antigo, que até hoje causa algum susto, é a absurda inversão que o cristianismo bíblico coloca diante deles. Os maridos devem estar dispostos a morrer pelas suas esposas, estarem dispostos ilimitadamente a apresentá-las íntegras diante de Deus. Isso é maior do que o corpo, isso é maior que a vida deles. Preste muita atenção nisso. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto de 1 Coríntios 15, 28 é poderosíssimo, porque aqui a sujeição simplesmente sobe a outro nível, muito mais alto, porque o texto está nos dizendo que essa sujeição faz parte do padrão comportamental de Deus. A sujeição está no seio da divindade. O texto nos diz, e nós conseguimos perceber na história da redenção do ser humano, assim como é nos revelada, que a gente vê o Pai se sujeitando ao Filho e o Filho ao Pai. E nesse texto e muitos outros, o Espírito Santo se sujeitam. Eles fazem isso o tempo todo.
Alguns estão protagonizando algumas ações enquanto outros não, e todos estão o tempo todo trocando a sujeição. Isso é incrível. Sujeição não é uma ação descaracterizadora, humilhante, muito pelo contrário. Nós somos feitos à imagem de um Deus que é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. A Bíblia destaca uma realidade fundamental do amor. O amor não nos faz ter um comportamento ou a procura de uma posição que nos iguala. Por favor, não se esqueça do que eu estou dizendo. O amor não nos faz iguais. Isso é, o amor nos faz diferentes. E tem uma razão para isso. O amor nos coloca em uma posição de serviço em relação ao que é amado. Quem ama se sujeita. Onde é que está o problema então? O problema mora na leitura e na tentativa de compreensão da Bíblia com olhos carnais, olhos humanos. É olhar para uma Bíblia escrita com uma outra lógica e os olhos se rejeitarem a ter uma mudança de lógica. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso citado é o 14 ao 16. Naturalmente, os papéis de serviço não são posições almejadas por nós. O homem natural, ele quer ser servido e não quer servir. Ele quer ser aplaudido, paparicado. Não há glória em doar-se e viver em prol do outro, mas essa vontade está em rota de colisão com o governo de Deus. Aqueles que são súditos do reino de Deus, antes de mais nada, devem passar por uma transformação na sua natureza. E essa é a mudança de vontade, de propósito, de perspectiva de realização. E isso faz com que a gente entenda a vontade de Deus expressa na Bíblia e a gente não tenha um posicionamento opositor, reacionário a Ele, porque os desejos são os mesmos. Há que se ter a mente de Cristo. O que podemos perceber na ausência da mente de Cristo é o desejo e luta pelo direito de ter comportamentos egoístas. Explico. Deus nos fez, todos nós, a imagem e semelhança dele. Nos fez dando-nos funções de cuidado de um para com o outro e um servindo o outro. A estrutura organizacional do seu reino é o amor a Deus e aos outros. Depois da entrada do pecado, o comportamento humano foi alterado radicalmente. Seus desejos e pensamentos se tornaram maus, egoístas e em essência. O ser humano que se alegrava em servir passou a viver para a sua própria glória. Não mais a lei do amor se encontrou no seu coração, mas a lei do mais forte. Isso passou a dominar a organização do pensamento humano, não apenas de opressores, mas de oprimidos também. A resposta a ações de guerra, naturalmente, não foi de um espírito de paz, mas a luta para se tornar tão forte quanto aqueles que um dia foram agressores, para não mais ocupar a posição de derrotados. Aqueles que estão em posições de serviço passaram a lutar por uma posição em que eles sejam servidos. E quem está apanhando passou a sonhar com o dia em que esteja batendo. O problema, portanto, não está em homens e mulheres, compatriotas ou estrangeiros. O problema está com pecadores. Se o coração não for transformado, a luta será pelo direito de exercer livremente o seu egoísmo. E acabamos fazendo isso, todo mundo brigando pelo direito de ser egoísta também. Isso não significa ignorar muitas vezes mesmo, que as palavras de Deus foram distorcidas para serem usadas como arma para acomodar outras pessoas a papéis exclusivos de subalternidade, desumanizando pessoas, e especificamente aqui a gente fala da maneira como os textos foram usados por homens para desumanizar e acatar, colocar mulheres em um lugar que Deus não quis que elas ficassem somente ali. O que, na verdade, reforça a necessidade de a gente ter uma completa submissão, todos nós, ao senhorio de Cristo. A mente de Cristo rejeita como falso qualquer tentativa de solução do problema humano sem abordar com precisão o que é de verdade o problema humano. Machismo é pecado. Orgulho é pecado. A ausência de uma identidade e, consequentemente, comportamento de amor e serviço ao próximo é resultado do pecado. O pecado só se resolve com o poder de Deus em sua graça, exposto em Cristo e revelado no Evangelho.
No Evangelho de Cristo, nós o vemos junto ao poço, atravessando as barreiras dos preconceitos, oferecendo-se diante da maior necessidade de uma mulher samaritana. Ela era de um povo odiado e Jesus passou pelo ódio e falou com ela de um problema real, o seu pecado. Ele chamou o pecado pelo nome, sim, como ele sempre fazia, mas chamou uma pecadora de filha. E isso a transformou. No tratamento de Jesus, o vemos declarando as mulheres como missionárias. E isso é em total conexão com a realidade central da sua própria missão. Lá no banquete na casa de Simão, ele deu atenção central a outra mulher e ela colocou em uma posição que o pecado não aceita. Mas ele a vê e a trata como alvo supremo do seu amor. A ninguém Jesus permitiu que lavasse seus pés na ceia, mas naquele banquete ele destacou a presença de alguém perdoado, amado e sendo exemplo de resposta de amor. Do tratamento que Deus deu àquela mulher, Jesus declarou as mulheres como aceitas, como anteriormente declarou as mulheres como missionárias junto ao poço em Samaria. Jesus, no Sermão do Monte e nos demais momentos de ensino, ele colocou mulheres como exemplo. Ele se coloca muitas vezes como uma figura divina, exemplificada como uma figura feminina, demonstrando o aspecto predominante de seu caráter na constituição e propósito na vida de uma mulher. Ele nos convida a olhar para a abnegação da viúva, por exemplo, e nos chama a todos nós, como a noiva amada dele. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés de Jesus e ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: "O senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada." Lucas 10, 38 e 41. O mestre dos mestres naturaliza a função das mulheres como teólogas, não recriminando, pelo contrário, incentivando e confirmando o seu lugar no estudo profundo das Escrituras. A melhor parte era aquela onde estava Maria, aprendendo e não restrita ao mundo doméstico. Foi uma mulher que Jesus primeiramente chamou a anunciar a sua ressurreição. E ela é o exemplo maior do sucesso do seu plano. Um dia, no jardim, ele, o Criador, saiu a procurar seus filhos, os chamando pelo nome. Lá, naquele domingo, uma mulher em outro jardim estava procurando Jesus. Onde o colocaram? Era a pergunta dela. O plano foi efetivo naquele coração feminino. A criatura se voltava a procurar pelo seu Criador. Isso sim é uma história de amor. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus.